nome é Thiago José Freitas, sou engenheiro florestal formado pela UFV. Fiz mestrado e doutorado na Universidade Estadual do Norte Fluminense, o ENFO, com ênfase em silvicultura, sistemas agroflorestais e recuperação de áreas degradadas. Atualmente, eu estou trabalhando com projetos de consultoria, principalmente na área de recuperação de ecossistemas degradados, em pequenas e médias propriedades rurais, né, sempre respeitando a legislação federal, estadual, e tenho atuado principalmente nos estados do Rio de Janeiro, né, na região de Campos do Goytacazes, e Minas Gerais, na região do município de Viçosa. Tudo bem? Bom, vamos falar hoje aqui um pouco sobre as técnicas de recuperação de áreas degradadas, né, com diferentes níveis de intervenção. Ou seja, para a gente trabalhar a recuperação de uma determinada área, né, como devemos intervir, né, o quanto de esforço a gente vai precisar empregar para poder promover, pelo menos, aí, o início da recuperação dessa área, né, dar um pontapé inicial para que a gente alcance os nossos objetivos e para que essa área inicie a sua recuperação a partir das diferentes técnicas que a gente encontra aí na literatura, nos livros. Tudo bem? E para dar um exemplo, para dar uma exemplificada boa sobre o assunto, a gente vai também apresentar um estudo de caso na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, na região noroeste fluminense. Mais precisamente, aí no município de Talcara, né, uma cidade lá na região noroeste fluminense. Ela fica localizada a 100 quilômetros de Campos do Goytacazes, e lá tem um campo experimental da UENF, da universidade, onde a gente desenvolveu essa pesquisa aí durante o mestrado e doutorado, acompanhando aí desde a implantação inicial, todos os tratos culturais, implantação de todas as técnicas, né, até aí os resultados finais que estão sendo publicados agora. Bom, falando aqui rapidamente do uso e ocupação do território brasileiro, né, ao longo dos anos, ao longo da história do Brasil, esse uso e ocupação do território brasileiro ele foi caracterizado aí pela falta de planejamento, né, o que levou a uma considerável degradação ambiental. Esse uso e ocupação do território foi marcado principalmente pelos ciclos econômicos, né, ciclo do pau-brasil, ciclo do ouro, ciclo do cana-de-açúcar, né, então, do café. Então, o processo de degradação é antigo, né, começando aí com a chegada dos europeus no século XVI. A gente pensa, né, quando pensa em degradação, pensa na legislação, né? A legislação sempre existiu, mas muitas vezes ela não era aplicada, ela é desrespeitada, e ela foi evoluindo ao longo do tempo, né? Hoje a gente tem aí leis bem atuais, principalmente a partir do novo Código Florestal, com o objetivo de interromper um pouco essa degradação, recuperar aí os ecossistemas degradados, dar um norte, né, de como realmente fazer essa recuperação, respeitando sempre o meio ambiente e promovendo o bem-estar aí da população. Só um minuto aqui. Bom, voltou. Bom, e essa degradação ela aí foi levando à conversão das áreas naturais nas florestas, em pastagens, principalmente áreas agrícolas, muito aí pelo uso do fogo discriminado, desmatamento, foi levando aí a conversão dessas áreas naturais, principalmente em pastagens e áreas agrícolas. Bom, vou tomar uma aguinha aqui que a garganta já ficou seca. E nesse contexto, destaca-se as matas ciliares, né, que ganhou aí muita importância, principalmente a partir da nova lei de proteção da vegetação nativa, né, do Código Florestal, o novo Código Florestal brasileiro. Foi muito discutido, amplamente discutido, tem muita coisa para se fazer ainda, tem muitos trabalhos sendo desenvolvidos no que diz respeito à legalização desse código e à implementação dos mesmos, né. Ele trouxe novas ferramentas aí,
E fica a dúvida se esse código realmente vai ser eficaz a ponto de realmente promover a recuperação desses ecossistemas degradados, matas ciliares, APP de topo de morro, essas áreas. Essas áreas elas sempre foram muito ocupadas, principalmente as suas características favoráveis ao uso e ocupação do solo, né? Principalmente pequenas propriedades, muitas vezes são as áreas mais férteis da propriedade. Então, é uma área ali mais fértil que o pequeno produtor tem, é uma área ali que ao longo dos anos ele sempre cultivou nessas áreas, né? Sempre plantou milho, plantou feijão, fez a criação de gado. Então, chegar com o produtor agora e falar que ele vai ter que promover uma revegetação e recuperação dessas áreas é um tanto quanto difícil, né? É um diálogo ainda difícil que deve ser muito bem trabalhado. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Pode ficar à vontade para mandar mensagem para a gente aí. E o que a gente vê, basicamente, nessas áreas são as pastagens degradadas, né? Quando ocupadas por pastagem, na maioria das vezes. As pastagens são degradadas, mal manejadas, muitas áreas desmatadas, áreas aí utilizadas para expansão de áreas agrícolas. A gente vê cultivo de milho e feijão chegando até a margem do rio, pastagem, mesma coisa. Uso de fogo discriminado, seja ele por motivo de limpeza de área ou mesmo criminoso, né? A gente vê muito aí. E também a expansão de área urbana, né? A gente vê muita mata ciliar ocupada aí por prédios e construções, né? Que hoje até é difícil pensar em regularizar isso, né? Como a gente vai poder trabalhar para regularizar isso, né? Tudo bem? Aqui, um dado importante, é interessante, quando a gente pensa em vegetação ativa, a gente não pode deixar de lado as propriedades rurais, né? Principalmente porque o território, 80% do território brasileiro é formado pelas propriedades rurais, né? 50% da vegetação nativa remanescente no país se encontra nessas propriedades. Então, são áreas que a gente deve dar uma atenção maior aí, né? Principalmente para poder fazer uma recuperação adequada, recuperação de baixo custo e que seja também interessante para o produtor rural. Essas propriedades, quando a gente vai para a Mata Atlântica, a proporção chega até 90% da Mata Atlântica, que é um bioma mais degradado do país, um dos biomas mais degradados do país, né? Aí, voltando aqui agora para a área do nosso trabalho, né, o estado do Rio de Janeiro, a gente vê que a degradação da Mata Atlântica foi ainda mais intensa, né, ao longo do tempo, né, com a ocupação desse território. Para recuperar esse ecossistema, o desafio é grande, né? Principalmente, né, na Mata Atlântica, né? Ela foi fragmentada e degradada ao longo dos anos. E a bacia do Rio Paraíba do Sul tá inserida aí nesse ambiente, né? É uma bacia importante aí para o país, muito grande, né? Formada aí principalmente por pastagens degradadas, florestas fragmentadas, solos de baixa fertilidade, áreas agrícolas e pastagens ocupando até as margens dos rios, né? São cenários que vai tornar cada vez mais difícil aí trabalhar a recuperação desse ecossistema, nesse bacia hidrográfico, formado aí por três importantes estados do nosso país, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E quando a gente pensa em Código Florestal, se a gente for realmente cumprir o que determina o novo Código Florestal e a legislação aí de cada estágio, de cada estado, né, que pode ser mais restritivo ainda que o Código Florestal, a gente tem que trabalhar a recuperação em 583 mil hectares, né, o custo disso, né, muito alto. A gente fala aí em 53 milhões de reais por ano para ser trabalhado aí 1,06 bilhões até 2035 para promover a recuperação desse ecossistema, que com certeza é muito heterogêneo, né, em diferentes condições que dificultam a sua recuperação.
Então, a gente sempre frisa isso, né, que recuperação não é tarefa fácil. Falta recursos, né, falta conhecimento técnico por parte aí de agentes envolvidos. Os custos são elevados, né, muitos produtores aí entendem, muitos donos de terra, produtor rural, pequeno, médio produtor, grande, entendem que essa recuperação é apenas uma imposição da lei, ele não consegue ver lá na frente quais os objetivos, né, quais os benefícios eles vão ganhar com essa recuperação. E muitos resistem de deixar de produzir em áreas ciliares, né, que são, como eu falei, as áreas mais férteis da sua propriedade. Tudo bem por aí, gente? Então, basicamente, né, até aqui é isso. Para vencer esse desafio, a gente entende que a gente tem que trabalhar essa recuperação, garantindo aí a preservação. É importante que estudos envolvidos, eles consideram a interação, né, dessa preservação, garantindo a preservação, buscando ir por técnicas mais econômicas, de baixo custo e mais eficientes, e que ao mesmo tempo possam gerar renda para o produtor rural, né? A gente não pode tirar essa fonte de renda do produtor rural, a gente tem que trabalhar essa interação que vai facilitar aí, vai ser uma ferramenta. Essa interação ela pode facilitar o trabalho e principalmente evitar erros que né, que podem comprometer e prejudicar o sucesso dos projetos de recuperação, né? Erros como aí a gente está vendo aqui, ó, manejo incorreto do solo em áreas ciliares, manejo incorreto das espécies florestais, né? A gente vai falar mais lá na frente, a escolha incorreta das espécies florestais, que é um fator muito importante quando a gente pensa em recuperação. Tudo bem, gente? Tudo claro até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Se tiverem dúvida, é só chamar a gente na mensagem aí que a gente tenta responder. Bom, dando continuidade, quando a gente pensa em recuperação, inúmeras perguntas vêm à nossa cabeça, né? E muitos dos erros que eu falei anteriormente, eles começam a ser cometidos no início do projeto, né? Quando você vai começar um projeto de recuperação, na tomada de decisão, né, de qual técnica adequar. Então, a gente sempre se pergunta, qual técnica nós devemos escolher, né? Qual mais eficiente? Dependendo da condição ambiental, qual mais eficiente? Qual mais indicado, né, para aquela área que a gente quer trabalhar? A gente tem que trabalhar sempre com aquela de menor custo, né? São essas perguntas que a gente faz. Aí a gente tem que ver, para responder essas perguntas, a gente tem que ver que dentro de um ecossistema, dentro da Mata Atlântica, por exemplo, a gente tem diferentes realidades, diferentes tipos de solo, diferentes relevos, áreas mais isoladas, áreas com baixo, reduzido, alto nível de degradação, diferentes usos dos solos, né? Áreas com domínio de gramíneas, como capim colonial, capim angola, área com a vegetação aí, vamos dizer, mais preservada, né? Que a gente vai ver que vai facilitar essa recuperação. Então, são diferentes realidades que devem ser observadas nesse projeto. A gente vê diferentes condições ecológicas, né, diferentes condições edáficas, regime hídrico. A gente tem áreas aí que recebem maior influência do rio, do lençol freático. Então, uma técnica que pode ser bom nessa área é uma área mais seca, não vai ser bom numa área mais úmida. A gente tem que trabalhar sempre com isso, ter cuidado com isso, né? E uma situação como essa aqui, ela pode prejudicar muito o projeto de recuperação. Como eu falei, diferentes níveis de degradação, né? Diferentes fatores responsáveis pela degradação, áreas com elevada fragmentação, né, na sua matriz florestal, né? A gente tem fragmentos muitas vezes isolados, degradados pela ação do fogo, pela ação do homem, pela ação principalmente de gado. Essa fragmentação ela vai dificultar a integração do ambiente, né, a partir da dispersão de sementes, por exemplo.
e outras formas de dispersão. Dispersão aí muitas vezes é feita por pássaros, animais, pequenos roedores. Aqui, nesse próximo slide, a gente vai ver uma figura bem interessante, que ela mostra bem aqui o papel de um fragmento florestal, né, e a sua relação com a fauna. Aqui nessa figura 1, a gente vê aqui um fragmento florestal, né, grande aí, uma área grande e bem preservado. A gente vê que a interação dele com a fauna é boa, tem muita presença de fauna, porque aqui ela encontra abrigo, encontra segurança, encontra alimento. À medida que o tempo vai passando, se esse fragmento for se degradando, né, por diferentes motivos, como por exemplo fogo, for reduzindo a cobertura florestal, a diversidade de espécies, os animais vão, consequentemente, vão também deixar de permanecer nessas áreas. Por quê? Aqui ele vai encontrar mais perigo, vai encontrar menos abrigo e vai encontrar menos alimentos, né? Então, quanto mais degradado aí um ecossistema, né, um fragmento florestal, uma mata ciliar, por exemplo, menos animais vão estar presentes nesse fragmento. E os animais, eles são peça-chave no processo de recuperação de um ecossistema degradado, né? Principalmente aí pela dispersão de sementes, né, de espécies arbóreas. Ok? Podemos continuar? Está tudo certo? Alguma dúvida? Bom, é interessante então quando a gente toma a iniciativa de promover a recuperação de um ecossistema degradado, de uma mata ciliar degradada, a gente inicialmente teria que fazer um diagnóstico dessa área, né? Esse diagnóstico ele parte aí, dentre outros fatores, né? Existem várias possibilidades, a gente vai aqui falar de algumas que, ao meu ver, ela pode determinar bem a escolha da sua técnica. O objetivo do projeto, né? Onde você quer chegar com o início dessa recuperação, as condições ecológicas da área, o nível de degradação e principalmente também a disponibilidade de mudas e sementes, né? Essas mudas, quando a gente pensa em recuperação de mata ciliar, por exemplo, você tem que sempre trabalhar com mudas que você encontra árvores naquela região, né? Mudas nativas daquele ecossistema, né? Que elas vão estar mais adaptadas e a chance dela prosseguir ali e dar continuidade, né? Sobreviver vai ser maior, beleza? Bom, dentre os objetivos do projeto, é importante a gente definir aqui alguns termos, né? Quando a gente começa a estudar o assunto, a gente vê diferentes termos, né? Diferentes grupos de pesquisa trabalham com diferentes termos. Esses termos eles podem aí, determinar bem está bem relacionado aí com o objetivo que você quer alcançar. Bom, aqui você tem um ecossistema natural, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Bom, aqui você tem um ecossistema natural que passa aí por um processo de degradação, né? Ação humana, fogo. Esse ecossistema degradado, ele pode ser reabilitado, recuperado ou restaurado, né? O que significa cada um desses termos aí? A recuperação seria a restituição de um ecossistema degradado a uma condição não degradada, diferente ou não da sua condição original. Então, nesse ecossistema aqui que você recuperou, você pode trabalhar a recuperação dele para ele chegar à condição original ou uma outra condição que não seja a condição original. Ou então, essa recuperação aqui também pode ser entendida como pontapé inicial. Você vai trabalhar lá com suas técnicas de recuperação, dar um pontapé inicial para que esse ecossistema, depois, ao longo do tempo, por si só, ele consiga chegar ao seu ecossistema natural. Então, você não vai ter que empregar esforço até ele chegar aqui no ecossistema natural. O seu esforço vai ter um determinado ponto que, de acordo aí com as avaliações que você vai fazer, com o monitoramento ali das teclas, o andamento das teclas, você vai perceber se esse ecossistema chegou num ponto que ele vai conseguir
atingir a sua condição original. Reabilitação por exemplo, você pegar um ecossistema degradado e dar uma outra utilidade a ele. A gente vê muito isso em áreas de mineração, né? O pessoal, né, os responsáveis, eles não vão trabalhar a reabilitação para voltar para o sistema, ecossistema natural. A ideia aqui é tornar essa área uma área de recreação, por exemplo, para a população. Você pode fazer equilátero, pode fazer pista de caminhada, e outras atividades, em que você vai estar reabilitando esse ecossistema. E no caso, a restauração, né, que o objetivo aqui é você chegar no seu ecossistema natural. Aqui você pode empregar esforço para chegar no seu ecossistema natural, né, que é uma tarefa ainda mais difícil. A gente vê trabalhos aí que falam que isso tem gente que acredita que isso também não é possível, ou você vai trabalhar com ele até um determinado ponto, e você vai perceber que a partir desse ponto ele vai conseguir se estabelecer aí e está se recuperando ao longo dos anos. Tudo bem? Bom, dentro disso, a gente tem esse gráfico aqui que ela mostra esses diferentes objetivos. Você tem o ecossistema degradado, aqui ele pode ter aqui baixa biomassa, baixo conteúdo de nutrientes, composição de espécies e complexidade reduzida, então você tem o ecossistema degradado. Dependendo das condições ambientais, do nível de degradação, né, dos fatores responsáveis por essa degradação, como a gente falou, se você abandonar esse sistema, ele não vai sair do lugar ou vai se degradar cada vez mais. E à medida que você vai trabalhando lá com seus objetivos, você vai aumentando a biomassa, conteúdo de nutrientes, a composição das espécies. Esse sistema pode sair da condição de degradado, dependendo do nível de intervenção que a gente vai falar mais para frente, né, que tá relacionado diretamente com as condições da área, né, condições que você encontrou ali. Se você abandonar, ele vai dar um início no processo de recuperação, um pouco mais lento, e à medida que você for intervindo, você consegue os diferentes objetivos, né? Então é importante você ter em mente o que você quer fazer com essa área, né? Até que ponto você quer intervir ali para poder promover a recuperação desse ecossistema. Beleza? Bom, o próximo passo é a gente saber conhecer bem as condições ecológicas da área, né? Que a gente vê na literatura, né? Resiliência dessa área. O que é resiliência? Ela é basicamente a capacidade do ambiente em responder ao impacto, né? Você tem um ecossistema, ele passa por diferentes impactos, ele tem ali determinadas características que fazem com que ele responda a esse impacto e ele consegue sair por si só ou a partir de intervenção de uma condição degradada para uma condição não degradada. A resiliência é basicamente a expressão da regeneração natural. O que é essa regeneração natural? Ela é expressada a partir de mecanismos como banco de sementes, chuva de sementes, né? Você tem uma área degradada, abandona, elimina os fatores de degradação, a partir da expressão do banco de sementes, a germinação de espécies, a dispersão de sementes, vai entrar novas espécies arbóreas na área, essas espécies vão começar a colonizar a área, promover cobertura do solo, e aí vai acontecer o processo que a gente chama de sucessão natural, né? Naturalmente, as espécies vegetais arbóreas ali vão promover a recuperação dessa área, promover a recuperação do solo, promover a recuperação do ecossistema. Tudo bem? Essa figura aqui, ela mostra bem a diferença aqui em três ecossistemas, como que esse ecossistema está se comportando ao longo do tempo de acordo com o seu nível de regeneração, né, o seu nível de resiliência. Um trabalho muito interessante de Becchar et al. 2016, depois quem quiser eu posso disponibilizar esse trabalho. Aqui você tem três cenários, um cenário com baixa regeneração natural, baixa resiliência, média regeneração natural, resiliência e alta regeneração natural, resiliência. Nesses cenários, o autor aqui aponta diferentes resultados para diferentes técnicas
diferentes técnicas com nível de intervenção, né? Você vai trabalhar aqui com uma regeneração passiva, né, com baixo nível de intervenção, ou ativo, né? O que seria essa regeneração ou recuperação ativa? Aqui você vai promover uma intervenção na área a fim de recuperar mesmo. O Rodrigo está aqui fazendo uma pergunta, eu vou só dar um minutinho aqui, dar atenção para ele, para a gente poder responder aqui, tá, gente? Só um minuto. Bom, Rodrigo, no caso de diálise e mineração, a experiência que a gente tem, a recuperação dessas áreas é ainda mais difícil, né? Porque são áreas muito alteradas. Você altera aí, além da vegetação, a fauna, você altera as condições ecológicas do solo, micro-organismos do solo, matéria orgânica. Então, a dificuldade para recuperar essas áreas é bem difícil. Então, você promover a recuperação para de repente voltar ao ecossistema original é uma coisa bem complicada, né? Como a Márcia falou aí, geralmente é mais trabalhada a recuperação, a reabilitação, né? Muitas dessas áreas você não consegue, de novo, entrar com vegetação ativa lá. Geralmente essas áreas acontece mais o plantio de gramíneas, né? Uma reconformação do solo, né? Essas gramíneas principalmente para poder aí diminuir a erosão do solo, perda do solo, para dar uma segurada. É basicamente isso que a Márcia falou aí mesmo. Trabalha com recuperação, reabilitação, fazem parques, áreas de lazer, áreas recreativas. Tudo bem? Respondendo a sua pergunta? Bom, voltando aqui à nossa figura, se você tem uma área com baixo potencial de regeneração, baixa resiliência, e trabalhar com um nível de intervenção mais baixo, essa área provavelmente ela vai se manter degradada ali ao longo dos anos. Ela não vai ter força para essa recuperação satisfatória. Agora, se você passar a intervir, promover, introduzir técnicas mais ativas, né, com maior nível de intervenção, pode ser que você atinja seu objetivo. Né? Claro que é difícil afirmar que vai atingir, né? Porque esse é um processo demorado. Né? A chance de sucesso é maior. Uma área com média potencial de regeneração, né, média resiliência, se você os resultados também são bem diferentes. Se você trabalhar, você pode intervir nessa área ou não intervir, a recuperação também não evoluir, ao mesmo tempo que você pode obter sucesso, ou também você pode ter, vamos dizer, fracasso, né? Você fazer uma intervenção ou não, pode ser que a sua intervenção esteja sendo feita de forma incorreta e você, em vez de promover recuperação dessa área, você vai estar contribuindo para a sua degradação. Em área com grande resiliência também é bem complicado. A gente vê que a maioria dos projetos, aí, principalmente projetos de grandes empresas, a ideia deles é chegar e fazer um plantio em área total. Eles nem não querem nem saber se outras técnicas aí poderiam ser eficientes, né? Essas empresas aí que trabalham com recuperação de áreas em linha de transmissão de energia, por exemplo, né? Fazem supressão, depois tem que fazer recuperação, elas geralmente fazem o plantio, né? Mas ao longo do tempo, né? Como que esse plantio vai se recuperar? Pode ser que você fazendo esse plantio, você vai intervir de forma tão negativa, em vez de você recuperar sua área já tem somente uma grande resiliência. Aí você vai intervir tanto que em vez de você recuperar, você vai estar promovendo, né, o caminho contrário, né? Você vai estar contribuindo para a sua degradação. Então a gente tem que estar bem claro aí o objetivo do projeto, a regeneração natural dessa área, a resiliência, tem que estar bem entendido e bem estudado para a gente poder realmente alcançar o nosso objetivo final. Bom, o nível de gradação, né, de degradação, como eu falei, é sempre importante. A gente tem que ter em mente como está a degradação dessa área, né? O solo, principalmente, o solo tem condições de fertilidade ideais, ou você vai precisar trabalhar uma correção em cima desse solo para poder promover essa recuperação. Às vezes você tem um solo lá pobre, você simplesmente trabalha a recuperação de sua fertilidade e a recuperação se inicia por si só a partir da regeneração natural. Então,
a gente tem que estar bem atento a esse nível de degradação, né? A gente vê muitas áreas aí ocupadas por sucessivo cultivos agrícolas, né? Então, nessas áreas, principalmente, a gente tem uma grande redução do banco de semente do solo de espécies florestais arbóreas. Muitas pastagens geralmente aí têm elevada compactação do solo, que vai dificultar essa recuperação, né, o início do processo de recuperação. Só voltando aqui rapidinho, aqui a gente está falando sempre recuperação, né? Como a gente trata de mato ciliar, o objetivo nosso é trabalhar a recuperação não a fim de chegar numa condição do ecossistema inicial, né? Mas promover ali, pelo menos para dar um pontapé inicial, para ele futuramente por si só conseguir aí se recuperar, promover aí a entrada de novos indivíduos arbóreos, né? Promover aí o aumento da diversidade. Outro fator importante, como eu já tinha falado, é a disponibilidade de mudas e sementes, né? Mudas e sementes adaptadas às condições ecológicas de uma mata ciliar, no caso aqui, do trabalho que a gente desenvolveu. São áreas muito heterogêneas, né? Tem variações topográficas, variação na composição química e física do solo, ciclagem de nutrientes. Os regimes de cheias estão entre regime de cheia, né, dos rios, estão entre os principais fatores físicos influentes. Por quê? Porque você tem aí, né, nesse gradiente heterogêneo, você tem diferentes espécies que estão adaptadas a cada ambiente desse. Você tem uma área de várzea, tem uma espécie mais adaptada à área de várzea. Você tem uma área mais alta, um pouco mais seca, né, aqui marcando em azul, você tem espécies adaptadas a essa área mais seca. Então, você tem que ter em mente, escolher bem as suas espécies, né, adaptadas em cada uma área dessa, conhecer bem a sua área, para poder não errar na escolha das espécies, e que as espécies sejam de ocorrência natural daquela área em questão. No meu caso, eu trabalhei na bacia do hidrográfico do Rio Paraíba do Sul, e a ideia era escolher espécies que a gente via naturalmente naquela área. Então, a gente tem que estar sempre atento aí, a esse ambiente também, que é muito heterogêneo. Então, é importante a gente conhecer, ter um conhecimento ecológico e silvicultural dessas espécies, desse ambiente, ter em mente aí, os custos de implantação e manutenção, o poder de aquisitivo, o grau de envolvimento dos produtores, né? Eles têm recursos para isso, estão envolvidos nesse processo. Você tem que sempre pensar se o produtor, né, tem recurso para isso, ou ele precisa ainda assim manter a sua renda a partir das áreas ciliares, né? Então não é só chegar e querer promover a recuperação daquele ambiente com plantio área total. Você tem que ter em mente que ali tem um produtor que muitas vezes depende daquela área para dar continuidade às suas atividades. Então tudo isso também vai depender para você determinar a escolha da sua técnica. Então, basicamente, esse diagnóstico da área vai estar aí focado na resiliência, né? Você inicialmente fazendo esse diagnóstico, você vai determinar as condições do ambiente, avaliar o solo, né, com análises químicas, físicas, microbiológicas, avaliar, dentre outros fatores, né, como a presença de erosão, a avaliação do banco de sementes, né, esse solo ainda tem um banco de sementes viável, chuva de sementes está presente na área. Você vê em indivíduos regenerantes, como a gente vai falar muitas vezes, se você apenas isolar uma área, já garante a recuperação, né? Agora, em outros casos, é preciso você interferir mais. Então, basicamente, você tem que avaliar as barreiras que impedem a regeneração natural, intervir nessas barreiras, né, eliminar essas barreiras, né, para favorecer essa regeneração, avaliar a resistência, como eu falei, vai se expressar em forma da regeneração natural, do banco de sementes do solo, da chuva de sementes,
Avaliando, também importante o banco de plantas, né? Na sua área você vê ali plantas se desenvolvendo, plantas, sementes germinando, então tudo isso tem que ser avaliado. A partir disso você vai definir o seu nível de intervenção, né? Você vai trabalhar essas condições todas que a gente citou, elas estão presentes, né, na área, sim ou não? Se sim, você vai, né, é interessante você trabalhar com técnicos não intervencionistas ou técnicos de baixa intervenção, né? Se não, você tem que trabalhar com as técnicas com elevada intervenção, né? As condições ecológicas estão favoráveis, então você parte para um baixo nível de intervenção. Agora, se as condições forem desfavoráveis, todas aquelas condições que a gente falou até o momento, você tem que já trabalhar com um elevado nível de intervenção. Entre as técnicas não intervencionistas ou com baixa intervenção, basicamente você faz a eliminação da fonte de degradação, né, com o objetivo de favorecer a regeneração natural. Essas técnicas elas derivam também, principalmente, das características da paisagem. Você vai basicamente fazer, né, como eu falei, isolar os fatores de degradação, dando início à regeneração natural. Essas técnicas são caracterizadas por apresentar baixo custo, né, porque você vai trabalhar e manejar menos em determinada área, mas vai depender do potencial de recuperação da área, né, como a gente está frisando aqui, porque é bem importante, o banco de sementes de solo, a chuva de sementes, os fragmentos florestais próximos, né, esses fragmentos apresentam boa diversidade, a gente observa a chuva de semente, tem a presença de dispersor de sementes na área, o nível de degradação é baixo ou não muito elevado. E outro ponto importante que a gente vai ver, principalmente no estudo de caso, é em relação à presença de gramíneas exóticas, né, muitas vezes agressivas, como capim colonial e capim angolo. Né? Em algumas condições, mesmo essas gramíneas dificultam muito a recuperação, mesmo você tendo condições favoráveis para a regeneração natural, para recuperação com baixo nível de intervenção, a presença de gramíneas ela vai dificultar muito o trabalho, muitas vezes impedir essa recuperação. Outra técnica de baixo nível de intervenção também são conhecidos como nucleação, também apresenta baixo custo. O interessante dessa técnica é que você não vai fazer o manejo em área total. Aqui você vai lançar a mão de pequenos núcleos, né, ao longo da sua área degradada e aí utilizar com diferentes técnicas de nucleação, que é a transposição do banco de sementes do solo, que a gente vai explicar somente essa técnica mais para frente, que a gente utilizou no trabalho no Rio Paraíba do Sul, transposição da chuva de sementes. Essa transposição, você coleta aqui sementes de uma florestal preservada e leva para sua área de recuperação, poleiros artificiais para trabalhar a presença de fauna nessas áreas, né? Fauna dispersora de sementes, núcleos de cobertura viva, núcleos de bromélia, núcleos de galerias, núcleos de árvore. Né? Também é uma técnica que muito trabalhada, um trabalho desenvolvido por Bechar et al., bem interessante, né? Como eu falei, quem tiver interesse aí mais sobre essa técnica, pode me procurar depois que a gente pode disponibilizar alguns trabalhos. Esses autores ele trabalham com essa técnica, né? Falo que é interessante você trabalhar com a nucleação de forma integrada, né? Você trabalhar várias técnicas de nucleação na mesma área, né? Aí, como o manejo não é feito em área total, você vai favorecer a regeneração natural de espécies no banco de semente naquela área que você não maneja. Aqui você fez, aplicou aqui uma técnica de transposição de chuva de sementes. Aqui, transposição do banco de sementes do solo. Você está manejando nesse ponto específico, né? Aqui você vai eliminar gramínea invasora para buscar favorecer o desenvolvimento de espécies arbóreas. Aqui você já não faz manejo nenhum. Então você não interfere de forma negativa nas espécies arbóreas que for germinar a partir desse ponto. Então, basicamente isso. Trabalhar de forma integrada, você vai reduzir o custo, você não vai manejar em área total. É bem interessante, são técnicas bem interessantes com baixo nível de intervenção. Só um minuto aí, gente. O Rafael quer tirar alguma dúvida? Fica à vontade, Rafael. Só digitar aí que a gente procura responder por aqui.
Tudo bem, gente? Até o momento, alguma dúvida? Vou apagar esses pontinhos azuis aqui. Bom, dando continuidade, outra técnica de baixo nível de intervenção é conhecido como técnica de densamento, né? O que seria? Você tem uma área que está em regeneração natural, né? Tem uma boa regeneração natural. Nesse caso, mas você vai fazer o plantio de mudas de espécies iniciais da sucessão, né? Espécies pioneiras, espécies não pioneiras, espécies secundárias iniciais. Não sei se todo mundo está ambientado aí com esse termo, qualquer dúvida a gente responde aqui. Então, você vai promover o plantio dessas espécies nos espaços vazios não ocupados pela regeneração natural. Então, você vai ter uma área lá que algumas espécies estão ali espontâneas, regenerando naturalmente, mas em algum ponto dessa área você tem ainda ali ocupação de gramínea. Então, você vai fazer esse adensamento, né? Promover a entrada de espécies arbóreas para favorecer a maior cobertura do solo ali o mais rápido possível para reduzir o efeito dessas gramíneas na regeneração natural. Outra técnica de baixo nível de intervenção é o enriquecimento. Esse enriquecimento você vai trabalhar em áreas em estágio mais avançado de regeneração natural, né? Mas quando você avalia essa área, você vê que ela tem baixa diversidade de espécies. E essa baixa diversidade pode prejudicar a recuperação da área a longo prazo. Então, o que você faz? Você vai fazer a introdução de espécies de estágio finais da sucessão nessa área em restauração, com o objetivo de promover maior diversidade de espécies nessas áreas e contribuir com a recuperação da área a longo prazo. Beleza? Então, dando continuidade, falando um pouco da recuperação, né, a partir da regeneração natural, estou resiliência aí com em sua interação com a resiliência, que tem um trabalho de Reis Francelino, esses autores trabalharam a recuperação de áreas alteradas em áreas de proteção permanente do município de Rio Branco, no Acre. Né? E nesse estudo, os autores concluíram aí que a resiliência desses ambientes está diretamente relacionada à distância dos fragmentos florestais adjacentes. Ou seja, áreas com elevado grau de resiliência localizam a distância de até 100 metros da fonte propágua. O que seria a fonte propágua? Os fragmentos florestais que têm, né, presentes ali ao redor da área que você deseja recuperar. Então, se você tem uma área degradada, mas tem uma área florestal próxima de até 100 metros, você vai ter influência, você vai ter chuva de sementes chegando nessa área, essa chuva de sementes vai favorecer a recuperação e o seu nível de intervenção vai ser menor. Tudo bem? Beleza? Dando continuidade, outro trabalho aqui desenvolvido pela Embrapa Agro Silvio Pastoril e parceiros no Mato Grosso. Nesse trabalho, o objetivo desse trabalho é avaliar diferentes técnicas, né, de recuperação, como a semeadura direta, regeneração natural e plantio de mudas, né, em uma área lá caracterizada aí por cultivos agrícolas sucessivos, né, uma área com a matriz florestal aí pobre, vamos dizer assim, muito usada aí para cultivo agrícola sucessivo. Aqui os autores concluíram que ao longo do tempo a regeneração natural não é eficiente nessas áreas de agricultura intensiva, né? Isso porque o manejo excessivo do solo, né, e as técnicas de cultivo, né, cultivo convencional, elas contribuem para a redução do banco de sementes, principalmente do banco de sementes, impedindo o crescimento da vegetação natural a partir da regeneração natural. Então, apesar de apresentar baixo custo, não apresenta resultados satisfatórios do ponto de vista ecológico ao longo do tempo, né? Então, é necessário você promover uma maior intervenção nessas áreas, né? Como é o caso aqui do plantio de mudas. Você tem que a regeneração natural não está tendo um objetivo, você não está conseguindo alcançar o seu objetivo, você
tem poucas espécies florestais arbóreas de interesse surgindo aqui, depois que você isolou essa área dos fatores responsáveis pela degradação, mesmo assim essa área por si só não tá se recuperando. Então você tem que fazer uma maior intervenção, né? Pra trabalhar principalmente com o plantio de mudas, espécies arbóreas. Aqui você vai estar introduzindo novas espécies, promover maior cobertura do solo e assim por diante. Tudo bem? Bom, então dando continuidade, quando esse nível de intervenção tem que ser maior, né, de acordo em áreas com elevado nível de degradação, desculpa aí, gente, só daqui a pouco, Carlos, a gente vai falar um pouco sobre essa semeadura aqui. Eu não sei agora te dizer qual é o resultado da semeadura nesse trabalho desenvolvido aqui no Mato Grosso. Mais para frente a gente pode explicar um pouquinho sobre ela e depois a gente pode conversar a respeito. Eu posso passar informações aí mais concretas, tudo bem? Bom, então, quando a sua área tem elevado nível de degradação, e as condições ecológicas não são favoráveis, né, você tem que intervir um pouco mais nessa área. Você vai gastar mais para poder, pelo menos, promover o início da recuperação, né, dar aquele pontapé inicial. Né? Então, esse trabalho desenvolvido pela Embrapa Agro Pastoril também confirma essa questão, né? Quando a área é mais degradada, você tem que promover maior intervenção, né? Áreas aí com uso intensivo do solo, com excessivo cultivos agrícolas, necessitam de maior intervenção para o sucesso da recuperação. Porque você vai principalmente promover maior cobertura do solo, né? E introduzir espécies arbóreas para poder dar esse pontapé inicial. E as técnicas de intervenção, elas requerem ações mais diretas, como a semeadura direta e o plantio de mudas em espécies florestais em diferentes sistemas. Né? A gente vai ver o sistema convencional, com espaçamentos pré-definidos, e os sistemas consorciados. Aqui você também tem que eliminar a barreira de regeneração e o interessante desse plantio de espécies arbóreas é que você vai conseguir, dependendo da espécie, promover, eliminar essa barreira com mais rapidez, né? Como é o caso aqui das gramíneas, né? Que estão impedindo sua recuperação. A partir do momento que você promove a cobertura do solo, essas gramíneas vão receber menos intensidade de luz, elas vão deixar de ser predominantes na área e o processo de sucessão vai ocorrer ali naturalmente. Bom, dentre essas técnicas, a gente tem a técnica de semeadura direta, né, que foi a pergunta aí da Márcia. Essa técnica ela é vista como uma técnica promissora. Ela apresenta baixo custo, né, quando comparada principalmente ao plantio convencional de espécies arbóreas, porque ela não tem a fase de produção das mudas, não tem manejo com abertura de covas, que vai encarecer um pouco essa recuperação, mas em contrapartida, você tem dificuldade do controle de espécies competidoras. É difícil esse controle, né? Como você vai fazer essa semeadura no campo? E aquelas espécies gramíneas que vão emergir ali mais rapidamente? É difícil você fazer esse controle para você não prejudicar a germinação das espécies que você lançou, né? Trabalhou nesse lanço aí no campo. Então, e também não tem como você trabalhar, você controlar a germinação dessas sementes, né? Elas vão estar aí sendo influenciadas diretamente pelo clima, principalmente falta de umidade. Então, muitas vezes, dependendo da condição climatológica da área, a germinação dessas espécies vai ser ainda mais difícil. E outro ponto importante é a obtenção de sementes, né? Na área do nosso estudo de caso também, a gente no início até pensou em trabalhar com semeadura de técnica, com a semeadura direta, né? Mas foi devido à dificuldade de encontrar semente, a gente acabou desistindo. Bom, tem a técnica de plantio convencional de espécies arbóreas, geralmente espaçamentos pré-definidos, 3x3, 2x2.
Geralmente é utilizado em áreas mais degradadas, com principalmente presença de gramíneas, né, pastagens degradadas formadas por capim-colonial, carpe-angola e outras gramíneas exóticas. Essas áreas, geralmente, só o isolamento dessa área você não vai garantir a recuperação. É uma técnica aí praticada em grande escala no Brasil. Você consegue, dependendo da espécie, a escolha adequada, promover maior cobertura do solo, mas ao mesmo tempo você tem um manejo mais intensivo, né, que vai encarecer aí o seu projeto de recuperação. E esse manejo das entrelinhas pode muitas vezes eliminar indivíduos regenerantes, né, que são de interesse ali. Por mais que você tome cuidado, você acaba forçando ali um indivíduo ou outro, eliminando, né, um indivíduo esse que futuramente poderia contribuir aí para a recuperação dessas áreas. E é uma técnica de elevado custo, porque você tem que trabalhar com aquisição de mudas, são muitos insumos, a mão de obra, manejo diferenciado, basicamente isso. Só respondendo aqui mais uma pergunta, tem algum caso de usar mudas em semeadura direta, no caso de semente com dormência? Olha, respondendo a Márcia, nunca vi nada semelhante não, mas eu acredito que não tem problema. Você trabalha com semeadura direta, depois você, a partir da semeadura, a partir daquelas espécies que germinaram ali, você pode trabalhar com ali intercalar fazendo um enriquecimento ou um adensamento, né? Você vai colocar naquela área as espécies que não germinaram, eu acredito que seja interessante. Beleza, gente? Agora o Carlos está querendo saber aqui também, vamos responder ele rapidinho aqui para a gente dar continuidade. Bom, o Carlos quer saber a recuperação das áreas de margem dos rios submetidos a processos erosivos avançados é um trabalho bastante complexo, isso devido à dinâmica hidrológica do próprio sedimento. Além disso, essas áreas apresentam pouca coesão no solo, em função da ausência de vegetação. Além de técnicas de bioengenharia, quais outras técnicas você destacaria para contenção do avanço de processos erosivos nessas áreas? Bom, Carlos, na experiência que a gente tem, a gente não trabalhou diretamente com contenção de processo erosivo. Então, neste momento, eu vou ficar te devendo aí essa resposta, mas a gente pode discutir isso mais para frente. Vou dar uma pesquisada e te apresentar algumas alternativas aí, tudo bem? Então, a gente vai dar continuidade aqui, eu vou ficar te devendo essa pergunta, depois você pega o meu e-mail, a gente pode trocar o e-mail, trocar ideias a respeito, beleza? Bom, dando continuidade aqui, a gente tem também, como técnico de maior nível de intervenção, os sistemas consorciados, né, que a partir do novo Código Florestal, ele nos dá essa alternativa para a recuperação desses ecossistemas degradados, né, trabalhando aí a recuperação desses ecossistemas e, ao mesmo tempo, gerar renda, né? No estado do Rio de Janeiro mesmo, tem diferentes resoluções lá que apontam diretrizes, né, para a recuperação de ecossistemas degradados, das matas ciliares, e uma dessas resoluções aí, né, no caso a resolução INEA número 134 de 2015, ela permite a adoção de SAFs, né, nessas áreas e aponta aí como isso deve ser feito, como isso deve ser trabalhado. Então, basicamente, o SAF é o plantio das espécies agrícolas, né, das espécies florestais arbóreas de seu interesse e o cultivo das espécies agrícolas ali na entrelinha. A ideia do cultivo das espécies agrícolas é você, ao mesmo tempo que está promovendo a recuperação, você vai estar promovendo a manutenção dessas áreas. Você planta um milho, você tem que promover a manutenção desse milho. Então, diretamente e indiretamente, vai estar favorecendo também o desenvolvimento das espécies arbóreas. Então, você planta espécie arbórea, vai cultivando a espécies agrícola ali na entrelinha. A espécie agrícola vai dar retorno econômico para o produtor, tornando a recuperação mais atrativa. Esses produtos geralmente são produtos conhecidos, né, familiarizados dos produtores, que vai facilitar esse cultivo. É uma técnica interessante porque ela restaura aí as funções ambientais, aumenta a biodiversidade, melhor utilização de água, luz, nutrientes, né, dentre outros fatores importantes. Mas também tem a contrapartida, né, as dificuldades. Né? Como você vai trabalhar com diferentes componentes na mesma área, é difícil mecanizar. Você tem que pensar bem ali na competição entre esses componentes. Né? Então, ao mesmo tempo que esse cultivo intercalado pode aí
favorecer, ele pode também atrapalhar o desenvolvimento das suas espécies de interesse. E é interessante que você também pode trabalhar espécies com outros potencial, espécies arbóreas também com potencial econômico, né? Espécies com os produtos não madeireiros, né? Produtos melíferos, frutíferos, espécies frutíferas como caju, pitomba, dentre outros. Então é bem interessante, sim, você poder fazer a adoção desse sistema nessas áreas. Bom, o nosso estudo de caso, né, o trabalho que a gente desenvolveu, o projeto aí desenvolvido durante o meu curso de mestrado, doutorado, a gente teve a oportunidade de acompanhar e implantar esse experimento, esse tratamento aí durante 4 anos e meio, 5 anos, então, na verdade 6 anos, né, durante o mestrado, doutorado. A gente acompanhou todas as etapas durante a implantação, avaliações, né? Então, a gente trabalhou com 4 técnicas para recuperação dessa mata ciliar degradada aí às margens do Rio Paraíba do Sul. Basicamente, a gente trabalhou com regeneração natural, né, para avaliar a regeneração natural da área, né, o potencial que essa área tinha aí de se recuperar, se tinha ou se não tinha, né, a partir do seu isolamento. Fez o plantio convencional de espécies arbóreas em espaçamento pré-definido 3x3. Trabalhou com o sistema agroflorestal que a gente chama de sistema agroflorestal tão-guia, que é esse mesmo plantio convencional de espécies arbóreas, intercalando aí nas entrelinhas espécies agrícolas ao longo dos anos. E uma técnica de nucleação que a gente adotou foi a transposição do banco de semente do solo. Aqui a gente avaliou só uma técnica, até porque a área era um pouco pequena, então a gente não pensou em trabalhar diferentes técnicas integradas. E como se tratava de um projeto de pesquisa de mestrado, né, e depois, durante o doutorado, a gente não partiu, não começou fazendo aquele diagnóstico inicial que a gente vem falando aqui até o momento. Inicialmente a gente escolheu a área, tinha área disponível, a gente escolheu as técnicas aí mais trabalhadas e iniciamos o projeto. Bom, respondendo aqui o Rodrigo rapidamente, assim, ele está dando uma dica aqui que em relação à pergunta do Carlos, né, Rodrigo? Ele está falando, né, vocês podem ler aí, bem interessante. Obrigado pela participação, Rodrigo. Bom, ele posso dar continuidade aqui, gente. Qualquer dúvida, é só balançar a mão aí e mandar uma mensagem aí. Bom, então a gente começou a fazer o manejo de tratamento, né, com o objetivo de promover a recuperação da área, avaliar o custo de cada uma dessas técnicas que a gente escolheu, quanto que isso ia custar ao longo dos anos, qual que ia promover uma recuperação, né, qual que ia nos dar um melhor pontapé inicial para a área se recuperar ao longo dos anos. A gente avaliou os custos de cada sistema, para isso, a gente contabilizou todas as operações de manejo, né, toda a renda obtida a partir do cultivo das espécies agrícolas. Inicialmente, ela tinha um predomínio de espécies herbáceas, né, principalmente capim colonial e capim angola. Ao longo do tempo, a gente foi percebendo a dificuldade de trabalhar a recuperação em uma área que predominava essas espécies herbáceas. A gente fez uma roçada inicial com o objetivo de diminuir a infestação dessas gramíneas, mas são gramíneas muito persistentes, elas persistem ao longo dos anos, então esse manejo foi se repetindo ao longo dos anos. Ao redor da área a gente via alguns fragmentos florestais isolados e degradados, principalmente pela ação do fogo, que era muito recorrente ali na região, é uma região que o pessoal pratica muita pesca e caça, e era uma área de uso intensivo do solo para a criação de gado e, posteriormente, cultivos agrícolas, né? Condições, né, que a gente viu até aqui desfavoráveis para você trabalhar a recuperação a partir de técnicas mesmo intervencionistas. Mas até aquele momento a gente não tinha a ideia muito clara disso e a gente foi dando continuidade no projeto. Então a gente fez a marcação do experimento, a abertura das covas, preparo da área para as espécies agrícolas, foi dando os manejos convencionais aí de toda a recuperação. Escolheu algumas espécies indicadas para áreas ciliares, algumas espécies que a gente escolheu estavam presentes ali na mata ao redor da área de recuperação.
A gente trabalhou com espécies de mololô, angicos, caju, uma espécie frutífera muito importante que atrativa a fauna, goiaba. É uma espécie com grande potencial econômico também. A gente não explorou esse lado, mas também é uma dica para estudos posteriores. A espécie de aroeira pimenteira tem um grande potencial econômico. No sistema Tão-Guia, a gente foi trabalhando, né, após o plantio das espécies arbóreas, foi trabalhando diferentes ciclos de espécies agrícolas com o objetivo de promover a manutenção da área, né, indiretamente favorecer o desenvolvimento das espécies arbóreas e, ao mesmo tempo, dar um retorno econômico, né, para promover a amortização do custo de implantação desse sistema. A gente sabe que é um sistema caro, mas à medida que a gente vai cultivando espécies agrícolas e comercializando, a gente tem um retorno econômico. A nossa ideia era, pelo menos, com essa espécie agrícola, empatar esse custo de implantação desse sistema e de manutenção ao longo desses anos. A gente cultivou milho, depois trabalhou para otimizar bem a área, trabalhou com milho e feijão, sempre tomando cuidado para não prejudicar o desenvolvimento de espécies arbóreas, porque a gente entendia que elas eram importantes somente para a cobertura do solo. Trabalhou também com mandioca, espécies que eram cultivadas na região, né, então de conhecimento do produtor região, a gente quis implementar na área. Depois a gente buscou algumas alternativas, sempre que manejando na entrelinha. Outra alternativa bem interessante que tem um resultado satisfatório é o cultivo da pimenta. A gente trabalhou com pimenta biquinho e pimenta malagueta. Bom, na técnica de nucleação, né, transposição de banco de semente do solo, próxima área em recuperação, a gente foi nessa área, coletou uma amostra de um por um de banco de semente de solo, junto com serrapilheira, uma área de floresta aí um pouco mais preservada que a gente tinha próximo à nossa área degradada, e pegou esse solo e levou para a nossa área em recuperação. Né? E naquela parcela que a gente estava avaliando essa técnica de nucleação, a gente instalou três pequenos núcleos, né? E esperava que a partir desse núcleo houvesse aqui a germinação de espécies arbóreas de interesse, principalmente espécies pioneiras. A gente foi dando a manutenção em cima de cada um desses núcleos aqui para favorecer o seu desenvolvimento, o desenvolvimento das espécies, das sementes que provavelmente iam estar presentes por aqui. Tudo bem? Alguma dúvida sobre esse técnico? Podemos continuar? Bom, dando continuidade, em relação ao manejo, a gente procurou sempre manter a área roçada, né, para eliminar aqui principalmente a influência do capim colonial. No primeiro ano, na área de isolamento, a gente fez só um roçado inicial e isolou para ver se no primeiro ano a gente tinha uma resposta inicial aí de recuperação dessa área. Então aqui a gente procurou intervir pouco para realmente avaliar a resiliência dessa área, né, a sua regeneração natural, se ela tinha potencial para se recuperar por si só. Aí, a partir do segundo ano, a gente viu que esse processo estava sendo muito lento e a gente quis induzir essa regeneração, né? Aí a gente começou a roçar, promover mais roçadas na área, principalmente ao redor daquelas espécies arbóreas que já estavam presentes lá, fazendo coroamento. A gente fez a fertilização dessas espécies para favorecer o desenvolvimento das espécies e, consequentemente, né, com o desenvolvimento dessas espécies, a gente ter maior cobertura do solo e redução dessas espécies gramíneas. Nos outros dois tratamentos, né, o plantio convencional e no sistema Tão-Guia, a gente também sempre foi manejando a fim de reduzir a competição imposta por essas espécies exóticas, por essas gramíneas, roçadas, capinas. A gente não adotou a capina química, sempre a capina mecânica, através de roçadeira e grade acoplada em trator. Depois a gente viu que a capina química às vezes poderia ter sido utilizada, né, com certo cuidado aí, somente por se tratar de uma mata ciliar, mas também ainda demanda de muitos estudos, né, para realmente ver a sua viabilidade, ver se realmente pode ser feito ou não. Na nucleação a gente sempre capinava, né, fazia o coramento ao redor dos núcleos para impedir que o capim colonial prejudicasse o desenvolvimento dessas espécies arbóreas que eram as espécies arbóreas de nosso interesse. E a gente sempre
preocupado em isolar a área dos fatores responsáveis pela sua degradação, né, aqui principalmente o fogo, né? Então, ao longo desses anos, a gente teve três momentos lá de bastante dificuldade com o fogo, né? E o fogo é complicado se trabalhar, pensar em isolar o fogo, porque geralmente ele é criminoso, ele acontece à noite, e a gente só fica sabendo dele quando ele já está queimando a sua área toda lá. Então, é uma tarefa bem difícil você trabalhar a recuperação em área que tem grande incidência de fogo. E alguns resultados para a gente fechar, depois quem tiver dúvida, quem tiver interesse, a gente pode falar um pouco mais desse trabalho aí, conversar, trocar e-mails e também tem os trabalhos que a gente está publicando, né? Eu posso disponibilizar alguns trabalhos para vocês, para vocês terem alguns resultados aí, ter mais ideias dos resultados, tem uns resultados bastante interessantes. Bom, ao longo do tempo, a gente viu que realmente era importante a gente conhecer o histórico da área, né? Como que essa área se comportava no que diz respeito à influência do rio, influência do lençol freático. A princípio, a gente chegou lá na época mais seca, a área estava em condições, vamos dizer assim, adequadas para o plantio de espécies arbóreas, sem nenhuma de encharcamento. Mas foi só a primeira chuva, a gente viu que uma parte da nossa área permanecia por muito tempo alagada, principalmente pela influência do lençol freático, e a gente viu a importância da escolha das espécies florestais indicadas por essas condições extremas. A gente não trabalhou com nenhuma espécie aí que na literatura era indicada para áreas mais alagadas, né? Então, tanto espécie florestal arbórea quanto espécie agrícola. Então, aqui a gente teve uma parte do trabalho prejudicada. As espécies arbóreas, elas apresentaram um desenvolvimento aquém do esperado, né, quando comparado com as outras parcelas. Quando a gente acertou na escolha das espécies, a gente viu que espécies com copa mais densa, né, como a aroeira, por exemplo, ingá, que ela ramifica logo próximo ao solo, ela consegue promover maior cobertura do solo, né? A gente está vendo aqui de azul. Então, essa cobertura, ela, ao longo do tempo, contribuiu de forma muito importante para a redução dessas gramíneas, como eu falei, o capim colonial e capim angola. Então, a gente conclui que é interessante você promover o quanto antes a cobertura do solo, reduzir a incidência de luz nesse solo, porque essas gramíneas vão sair do sistema de forma mais rápida. Você vai gastar menos com a manutenção, né, com o roçado dessas espécies. As suas espécies arbóreas vão se favorecer pela redução dessas gramíneas e também a regeneração natural. Quanto menos gramíneas você tem, maior a chance de você ter uma regeneração natural nessa área. A gente também, a princípio, a gente não avaliou a fragmentação, os fragmentos florestais que tinham ao redor da nossa área de recuperação. Aqui em Xisa tem a nossa área de recuperação e esse círculo maior tinha até um fragmento florestal que teoricamente grande, mas era um fragmento florestal muito degradado. Ele não estava exercendo influência na nossa área a partir principalmente da chuva de sementes, né, e dispersão de sementes por outros animais. Por quê? Fragmentos, em sua maioria, degradados, que dificultavam a chegada de preparo de propágulos. Então, se a gente tivesse tomado cuidado com essa característica principal, a gente vê aqui que é uma área muito utilizada para cultivo agrícola. Se a gente tivesse atentado para isso, logo de início a gente ia ver que era uma área que se tratava de maior necessidade de intervenção, né? Uma técnica de regeneração natural por si só não ia promover a recuperação dessa área ao longo do tempo. Como a gente citou bem, em relação aos fatores responsáveis pela degradação, né? Por mais que a gente tentava isolar, tem essa dificuldade, né? A comunidade ao redor não entendia a importância desse trabalho, né? Então acabava prejudicando, aí porque o fator de degradação ele ainda permanecia atuante na área, prejudicando a recuperação da mesma. Bom, de todas as técnicas avaliadas, a regeneração natural, né, no caso do isolamento, ela foi a que apresentou menor custo.
e de implantação e manutenção, né, ao longo dos 4 anos que a gente avaliou. Mas isso também porque a gente procurou manejar menos essa área, né, fazer menos roçado na gramínea, para poder realmente avaliar se essa área tinha potencial de se recuperar sozinha ao longo dos anos. Então, ela apresentou baixa regeneração natural, porque a gramínea lá, ela permaneceu ao longo do tempo. E realmente, se a gente deixar essa área sem nenhuma intervenção, só isolar ela, dificilmente ela vai se recuperar. O colonião ele vai sempre ele vai permanecer lá, ele vai emitir semente, vai se renovando e vai deixar que a regeneração natural ocorra. Essa elevada presença de gramíneas exóticas é muito prejudicial. Né? Então, se tratando dessa área, é necessário você trabalhar com a maior intervenção nessa área específica aí na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, no município de Itaocara. A transposição do banco de semente do solo, ela teve até boa, a gente considerou boa regeneração, porque a gente trouxe o banco de semente do solo rico de uma outra área que a gente tinha ao redor um pouco mais preservado. A gente conseguiu introduzir novas espécies que contribuíram para a cobertura do solo e reduziu um pouco a infestação de gramíneas, né? É uma técnica promissora, também apresentou baixo custo, mas ainda assim, essa produção de novas espécies são espécies de, a gente teve baixa diversidade, né? Geralmente espécies pioneiras. Então, pode ser que a longo prazo a gente tenha que intervir um pouco mais, fazer uma maior intervenção, principalmente com enriquecimento e adensamento, ou trabalhar aí mais núcleos por hectares, ou trabalhar a nucleação de forma integrada para promover maior diversidade de espécies nessa área de recuperação, né? A partir da transposição do banco de semente e outras técnicas de nucleação. O plantio convencional de espécies arbóreas, ele contribuiu, de certa forma, para a redução dos gramíneas, né? Capim colonial e capim angola, mas apresentou baixa regeneração natural e elevados custos, né? Principalmente com as operações de limpeza. Essa baixa regeneração natural principalmente em função do banco de semente do solo mesmo, do solo que era pobre, né, sempre foi ocupado por gramíneas, e também em função do manejo que a gente adotava de roçado, né, por mais que a gente tomasse cuidado, uma espécie ou outra ali que estava regenerando, a gente acabava eliminando, né, prejudicando essa regeneração natural. Beleza, gente? Certo até aqui? Bom, em relação ao sistema Tal-Guia, também apresentou a baixa regeneração, ainda mais pelo fato de a gente estar sempre planejando espécies agrícolas de capim, roçado, foi prejudicando. Foi um tratamento, né, um sistema que apresentou o maior custo. Por quê? Teve um manejo que a gente adotou para eliminar a espécie arbórea e também o manejo das espécies agrícolas, a aquisição de insumo para cultivo das espécies agrícolas. A gente tem, né, pensando nesse sistema, a gente tem que buscar alternativas para a redução desses custos e aumento da produtividade das espécies agrícolas. A gente não teve boa produtividade de espécies agrícolas, eu acredito que poderia ter sido melhor, ela foi prejudicada aí, devido às condições ecológicas da área. Eu acho que é uma técnica muito potencial, mas que merece mais estudos ali na região para a gente poder realmente entender essa técnica, entender o manejo que deve ser adotado para poder a gente ter um maior retorno com a produção desses produtos agrícolas e ter amortização de custo de implantação desse sistema. Bom, aqui a gente vê a foto aqui da área inicialmente, né, quando a gente chegou lá, tinha uma faixa de mata aqui, mas muito degradada, que exercia pouca influência, é uma área ocupada aqui, principalmente por capim colonial. O capim colonial todo ano vem, queima, rebrota, e esse ciclo ia permanecer. E ao longo do tempo a gente introduziu nossas técnicas, a gente conseguiu promover aí a cobertura do solo, principalmente aí nas áreas de sistema Taungi, de plantio, nas áreas de isolamento. Mesmo isolando o fogo, a gente vê que o capim angola e o capim colonial permanecia e a regeneração natural, a gente pode ver que com a mãozinha, ela foi baixa durante 4 anos, então provavelmente a intervenção aqui teria que ser maior.
Nas áreas de nucleação, a gente teve uma certa cobertura, mas ainda se a gente trabalhar aqui com mais núcleos por hectare, integrar diferentes técnicas, a gente pode promover maior cobertura do solo. E nas áreas de sistema agroflorestal tão livre foi onde a gente mais promoveu a cobertura do solo, né? Principalmente aí pela interação positiva entre as espécies arbóreas e agrícolas, né? A gente tem alguns trabalhos aí sendo elaborados que vai apresentar bem esses resultados, né? Depois, quem tiver interesse, a gente pode conversar mais a respeito. Bom, tem algumas considerações, né, principalmente em relação aos fatores, né, mais importantes para a tomada de decisão quando a gente pensa em trabalhar a recuperação de ecossistemas degradados, matas ciliares degradados. A gente tem que sempre estar atento à resiliência da área, né, que vai determinar principalmente o seu nível de intervenção. Você vai ter que trabalhar menos, você vai ter que entregar mais ou menos esforço. Os custos envolvidos, né, são técnicas de elevados custos, técnicas de baixo custo, as metas e objetivos, né, o que você quer com a recuperação dessa área, o histórico de uso da área é muito importante, como a gente viu, a matriz ao seu redor é uma matriz florestal, né, você tem fragmentos florestais ao redor que vão contribuir, principalmente pela chuva de sementes, entrada de animais, ou é uma matriz agrícola, né, com solo muito cultivado, banco de sementes florestal já reduzido, então vai favorecer ou dificultar o seu trabalho, as intensidades da perturbação, no nosso caso aqui, o uso do fogo é sempre intenso, que dificultou bastante a recuperação, então a gente tem que estar sempre atento a isso. E como um todo, nas barreiras que impedem essa regeneração, né? O uso do fogo, entrada de animais, ação do homem, né? São fatores importantes. Bom, daí com esse trabalho, né, com a experiência pequena que a gente tem em relação ao assunto, a gente viu que não existe uma receita de bolo, né? Cada caso deve ser estudado. Uma técnica considerada eficiente em tal cara pode não apresentar a mesma eficiência em outras regiões com diferentes condições ecológicas. Beleza, gente? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção aí, pela paciência. A gente deu uma pincelada em relação ao assunto, tem muita coisa que a gente pode abordar, aprofundar numa dessas técnicas aí. Isso no curso de recursos hídricos, recuperação de áreas degradadas, promovido pela Agroporos, né? A gente vai poder aprofundar mais no assunto, tratar aí um pouco mais de cada uma dessas técnicas, dos objetivos, né? O que pode ser feito, da legislação que deve ser observada, né? Que é muito importante a gente trabalhar a recuperação sempre atrelada à legislação, legislação estadual, legislação federal, a legislação estadual que pode ser, às vezes, até mais restritiva que a legislação federal. Então, fica aí o convite. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Meu e-mail está aqui, riscado em azul aqui, freitestj, freitestj.gmail.com.